que do branco também é mais difícil De de trabalhar. pregar, mas Não é de pegar, é de trabalhar. vermelho também falou que tem alguma. O vermelho é a pior para dar alergia. Ah, pra dar alergia, vermelho. Né? Por exemplo, se você fez tatuagem hoje lá e usou um vermelho comigo, eu vou falar, mano, expressamente não vai comer carne de porco, nem chocolate, nem ovo 15 dias. Se você fez uma tatuagem só preta, eu vou falar, mano, dá um break só uma semana, pelo menos. Sim. Agora o vermelho, mano, vermelho e os derivados, roxo, você tem que brecar geral. Não que você vai morrer, né? No máximo vai acontecer o quê? Começar a sair umas bolinhas, e aí se você tiver coragem de falar com o seu tatuador, ele vai falar, não, tome um antialérgico e já era. Agora tem gente que faz cagada e fica, ah, não, vou deixar, e vai passando o Bepantol, vai crescendo, vai inflamando. Então, deu qualquer BOzinho, mano. Isso, Fala com o cara. tatuador, chama no WhatsApp, fala, mano, tá com uma bolinha aqui, tira uma foto, cara, meu, toma um colarinho, um antialérgico fraquinho, já era. Se senão- chegar a infeccionar, ou melhor, inflamar, toma anti-inflamatório. Agora, se chegar a infeccionar, tem que ser no médico, né? Comigo o que aconteceu? Eu tomei o antialérgico, numa vez curou no antialérgico. Numa outra que eu fiz, eu desenhei um anjo e um demônio. Aqui no pé, aqui, ó. O anjo ficou bonitinho, cara. O demônio, o bicho infeccionou, velho. Ora, mas tinha que ser. Por que será que tem que ser o demônio? Te juro, fui parar no médico, foi Demônio no tem que ser PS. tratado. E quando- imagina no médico e falar assim, ó, o Pô, tem demônio que- deu um. tem que levar levou na Universal? É verdade, né? Mas fui mesmo, fui parar no PS e tal, tomei lá uma medicação lá, uma injeção, aí cortou. Mas incrível, e as duas foi feitas na mesma sessão. Praticamente Na mesma Mesma região. tinta, a maquininha, tudo, pum, pum. O anjinho ficou bonitinho, o demônio, meu. acho que é um sinal, hein? Primeiro é você contratar um artista. Você quer uma obra de arte no seu corpo. Você não quer uma tatuagem de um cara que desenha no caderno ou picha um muro. Então, se você vai fazer, você quer uma obra de arte, você tem que procurar um artista. Artista não custa barato. É a primeira questão. Se você quer um trabalho exclusivo, ele vai ter que se dedicar totalmente a você. Naquele horário, naquele tempo. Então isso é uma coisa exclusiva. Ninguém sabe o preço de um artista, a indicação que o cara tem, do que ele teve na vida dele para se tornar um artista, né? Geralmente, dependendo das outras profissões que você, independente das outras profissões que você faz uma faculdade, o artista ele nasce artista e vai treinando até o resto da vida, e ele só vai estar maduro quando ele for morrer, que ele vai fazer as melhores obras dele. Entendeu? Então aí E que tá. reconhecido depois que morre. Na maioria das vezes. Então como é que você vai pegar e contratar um cara que tem uma fachada legal? Tá ligado? Acho que no mínimo você tem que ver o Instagram do cara, ver trabalhos dele pessoalmente, se você quer um trabalho grande. Se você quer um nomezinho, cara... Aí eu vou entrar em outro detalhe. Aí você vai ver o Instagram do cara, que como acontece muito, o cara copiou o seu desenho. E tá lá. Ele pegou as suas fotos do seu Instagram e colocou no dele. Por isso que você me interrompeu na hora certa. A primeira coisa é pessoalmente. O que me dá mais trabalho não é a internet, nem as redes sociais, é o meu trabalho. Se eu faço um trabalho em você, onde você for, você vai fazer propaganda pra mim. De graça, sabe por quê? Porque quando o trabalho tá legal, a pessoa fala tá legal. Quando o trabalho tá mais ou menos, fala, legal sua tatuagem. Agora, quando o trabalho tá bom, cara, fala, onde você fez? A primeira pergunta é aonde você fez esse trampo. Não, em curso. Então, E ele outra vai coisa, falar, isso- falar, é o meu tatuador, eu com vou- orgulho, porque todo Eu vou mundo gosta de acrescentar pagar. mais, eu vou acrescentar mais Pagar nessa de tatuador informação melhor. que você acabou de dar, vou acrescentar mais os detalhes. A pessoa que reclama, ela reclama muito mais do que elogia. Ou seja, ela vai elogiar para uma pessoa e às vezes vai reclamar para 10. Porque ela tá Sim. puta com o serviço, Sim. vai reclamar para 10. Isso é perigoso. Exato, com certeza. Mas até aí, né, cara, é arte. É arte. Um cliente satisfeito é um cliente satisfeito. Assim um como a- insatisfeito, você pode ter certeza que vai ser 30. Sim. Vai ficar sabendo. Porque é difícil o Com cara certeza. sair falando, nossa, olha, que não sei o que, esse cara é bom. Não, ele fica satisfeito, fica quieto. Mas aí, partindo de onde eu tinha parado. Se eu faço um trabalho nele que tá formidável, cara, ele além de apresentar esse trabalho com maior paixão, com maior orgulho, e falar quem foi, rola aquela fita lá de inveja de tatuador, né? Você fala, não, o meu é melhor que o seu. Não, eu vou te mostrar, peraí, vou te levar no meu tatuador lá, que ele é foda, entendeu? Enrola muito isso.
Isso tem um trabalho formidável, né, cara. Você vai. E quem tem tatuagem tem mania também de ficar mostrando, putz, a minha aqui, Sim. sempre, gosta. Cara, esse cara gosta. Falar de ouvir, tá zoado. E aí começa a colocar apelido por causa da tatuagem, tá louco. Vocês dois hoje, quando vocês estavam aqui fazendo o quê? Falando de tatuagem dele. Mas eu não costumo fazer isso não, cara. Quando eu chego nos lugares, chega paisana. Porque se você falar que é tatuador, cara, ninguém te deixa em paz, né? Começa a tirar a camiseta. Ai, mãe, precisa arrumar isso aqui. É que nem dentista. Se você falar que é dentista, ele começa a abrir a boca mas teve alguém que já tirou a calça? Já. Hoje, né? Fala. Hoje. Eu tô zoando ele hoje. O cara já foi tirando a calça. Mano. Né? Quando eu perguntei daquele negócio ali, ele falou, porra, mano, lugar sensível. Não é sensível aquele lugar? O problema mais comum de tatu, cara. Puta, cara, eu não tenho muita reclamação, cara. Alergia. A alergia, eu te falei, a alergia acontece, mas a alergia é totalmente controlável. Se apareceu uma primeira bolinha, você toma um antialérgico infantil, já era. Mas, por exemplo, eu posso dizer o seguinte, o que acontece, algumas coisas. Eu sempre falo o seguinte, para todos os profissionais que vêm aqui, eu sempre deixo esse recado para quem está escutando a gente, que eu procure um profissional competente, sempre. Aí onde eu tava te falando. Mas aí eu chego lá e pego um cara que não tem experiência, um cara que você agora há pouco falou que tem algumas normas que você tem que seguir para você poder ter um estúdio. Esse cara não seguiu essas normas, ele faz às vezes no fundo de um quintal, caramba. Eu posso pegar um monte de doença. Sim, claro. Começa por hepatite, né? E agora com o lance da Covid, porque antigamente a hepatite era o pior. Por que eu acho importante você falar? Porque eu acho importante as pessoas saberem o risco que elas estão correndo se elas não encontrarem, se elas não forem atrás de um profissional sério. Cara, você tem o risco de contrair HIV, hepatite, agora tem o Covid que você tá aí, tá no ar e mata mesmo. Né? Eu acho que todo tipo de cuidado que você pode ter, você tem que ter. E chegando no estúdio, a primeira coisa é o quê? Equipamento, forração de materiais, tem que ser tudo forrado, tem que observar plástico, tudo PVC. isso, né? Com certeza, cara. E assim, o primeiro da linha de frente somos nós. Se você não trabalha bem com a esterilização, com a biossegurança, cara, você é o primeiro que tá ali exposto a se fuder. Porque sangra, né? Sangra, não só sangra, mas voa, farelo ali, você tá pigmentando, você tá... Se você pega ali uma microcâmera ali, ó, tá esfarelando pele, jogando pra cima e pra baixo ali, ó. Se você não tá bem preparado, você tá sujeito à contaminação fácil. Você falou, por exemplo, das agulhas que agora são descartáveis, né? Essas agulhas, você geralmente, quando você vai trocar, você mostra pro tem seu que abrir cliente. Na frente do cliente. Né? Não então, só a agulha com os bicos, você deixa tudo preparado. Ele chega tudo preparado lá, tudo forrado com plástico PVC. Ele chegou, sentou na mesa, a gente tira o decalque e aí você mostra deslacrando todo o material para montar a máquina. Se não tiver esse tipo de cuidado, você está sujeito a se contaminar. Você tem que exigir a abertura e deslacramento do material na sua frente. Isso, tá vendo, gente? Então isso é importante. É por isso que eu tô fazendo esse tipo de pergunta para você que vai fazer tatuagem. Sempre observar essas dicas aqui do Luciano. Tem gente que tatua comigo há mais de 10 anos, chega lá e fala, não, eu confio em você. Eu falei, não, mas eu quero que você veja eu abrindo. Entendeu? Porque de repente o cara sai do estúdio de tatuagem, vai comemorar, vai num puteiro, rasga a camisinha, e ele se contamina para ele não ter nenhum risco de me processar e falar que se contaminou no meu estúdio. É simples. Tirou, deslacrou na frente do cliente. O tatuador acabou. É obrigatório fazer curso de biossegurança, né? Nada é obrigatório no tatuador. Nada. A gente não tem norma nenhuma ainda. Não tem nada? Não, só tem ética, né? Mas normas a gente não tem, nada normalizado. Mas seria interessante se tivesse, por exemplo, um certificado e o cara fez um curso, pelo menos de... O certificado, quem vai dar é uma pessoa que não tem certificado, porque ela começou a aprender como se fosse arte naif, né? Mas esse tipo de certificado de segurança... Sim, mas isso, porque nas convenções de tatuagem, geralmente tem uns cursos de biossegurança, e assim, um preço bem em conta pro cara chegar, o cara que tá começando, chegar e fazer um cursinho pra aprender a tatuar. Então, a esse curso você tem um certificado que vale. Sim, lógico. Pra você poder trabalhar com isso sem se contaminar e contaminar ninguém. Exatamente. Isso daí é o mais básico e é
é cursinho barato. Daí tem. Deveria de ter mais coisas. Nas assim. convenções eles têm tanto workshop quanto alguns cursinhos nas Até para convenções. descartar o lixo, né? O né? lixo você tem que pagar para isso. Porque Tem que bacana, pagar né? porque o lixo coletivo, como é que é? Seletivo. Imagina eu não comecei tatuador profissional. Comecei trabalhando com máquina caseira. Imagina se as pessoas falassem naquela época, eu não vou fazer com ele porque ele não é um tatuador. Não fez cursos, eu não não tem tava lá aqui. um monte de quadros lá. Eu dei curso sem ter um monte de curso, né? Porque naquela época a gente desenvolvia técnicas. E aí quando chegou meados dos anos 90 para 2000, muita gente começou a querer aprender a tatuagem. Não tem até hoje nenhum lugar de especialização. São só os tatuadores que fornecem os cursos e te dá um certificado que não vale nada. Quer dizer, se eu quisesse virar tatuador hoje, eu não tenho nenhum lugar para... Nenhuma escola que seja reconhecida pelo governo. Mas tem muito lugar e muito profissional que dá cursos seríssimos que se você tiver técnica, se você pegar a técnica e tiver força de vontade, você chega lá. Voltando, né, eu tenho que pegar ela de referência, que foi o tatuador mais próximo que eu bati papo tanto tempo, foi a Dani. Ela disse que no caso dela, ela foi para um estúdio conhecido, esqueci o nome, eu sei que ele é na região da Augusta, né? Ela ficou num estúdio lá, o cara falou, você quer? Ela desenhava, você tem que fazer esse desenho, não sei quantas vezes. Ela primeiro aprendeu, refinou, na verdade, os desenhos dela. E de lá pra frente, e daí começou a treinar em pele, de um monte de coisa que ela fez. Aí, já pegou uma parte boa pra fazer um treinamento. E aí ela aprendeu na marra ali, o cara ensinando dentro do estúdio. Hoje ela Mas não tem outro jeito, é assim. Hoje não tem outro jeito, né? Assim. Você tem que ir lá, começar a estudar junto com a pessoa que vai te passar as coisas. Toda a parte técnica, desde montar uma máquina, regular a máquina, tirar decalque, atender o cliente, desenho e até o fechamento do negócio e a tatuagem sendo concluída. Né? Eu não recomendo uma máquina de iniciante para quem vai iniciar, porque você já vai ter uma coisa a menos a seu favor. Se você já é iniciante e pega uma máquina de iniciante, vai ser difícil você desenvolver um trabalho profissional, a não ser quando você se lascar com aquela máquina até ela ser ultrapassada, você falar, não aguento mais, para você comprar uma mais cara que você vai desenvolver seu trabalho. Antes disso, você vai estar... Então, antes de você falar o preço de uma máquina boa, já que você está dando essa dica, dá mais uma dica. Tem que começar por equipamento bom. Então eu queria que você desse mais uma dica para o iniciante aí. O cara... qual a vantagem dele, ou a desvantagem dele ter uma máquina para iniciante, né? A desvantagem da máquina para iniciante é que você vai começar com uma coisa que já não é o certo, né? Vai começar com uma coisa errada já. Uma máquina que bate pouco, a máquina é mais machuca pesada. muito, Tá. bate pouco, machuca muito. Dependendo, aqueles caras emocionados vai querer comprar uma máquina com um quadro gigantesco, com escorpião, com não sei o que, vai ser mais peso na sua mão, né? E aí É bom lembrar porque... o cara vai chegar lá, vai ter uma máquina foda, com um quadro que parece um quadro de um ferro velho, que é uma máquina foda. Aí ele vai no outro lugar, tem uma máquina com escorpião, com dragão, não sei o que, ele vai comprar do dragão. Aí vai ser muito mais pesado por causa do quadro, é bonita pra caramba, ele acha que vai impressionar com aquela máquina, mas com o que ele tem que impressionar é com o trabalho, né? Sim. Não, e a gente tem que lembrar sempre aqui que às vezes uma tatuagem pode demorar horas, né? Com certeza. E o cara com essa maquininha pesada... Na maioria das vezes, né? Na maioria das vezes demora horas. Exatamente. E dói, né? Cria calo, cria tendinite, tá louco. E outra coisa, né, cara? Todo mundo acha que a pessoa vai estar... o tatuador, no caso, vai estar segurando a máquina, ele sempre vai ter um apoio na mão para poder... Nem sempre. Nem sempre. E dependendo do local, da curvatura ali, você vai fazer que nem um pincel, né? E dependendo também, se for numa parte que seja perto de partes íntimas, não dá para você chegar ali, encostar, apoiar o cotovelo, né? Então você vai ter que trabalhar. Então tem tudo isso, o que o iniciante tem que pensar. Máquina não pode ser muito pesada, o tempo, por causa do tempo, ele também nem sempre vai ter onde apoiar. E tem tatuadores que dependendo do local, ele cobra mais caro só pelo local. Pescoço, por exemplo, que tem essa curvatura toda aqui pra gente colocar e fazer um trampo, dá muito mais trabalho, a mão de obra é muito maior. Costela, barriga, é flácido, você tem que ficar sempre esticando a pele, vai dar muito mais trabalho também. Eu não sou um cara que cobro
por local, cobro por trabalho. Mas tem hora que dá vontade de cobrar pelo local também. Até Dependendo para do tirar local. o decalque também é mais difícil. Aí, né? aí, em vez de você tirar com sulfite, já tem que descola. já vai ter que ser com a folha de seda para ela absorver toda a curvatura do corpo. Olha, tá vendo? Tem tudo isso, tá vendo? Tem, até para tirar o decalque tem as técnicas certas. Senão você não consegue tirar. Você pega uma folha de sulfite, vai fazer um decalque aqui no pescoço, ele dobra, quebra, o decalque sai todo torto. Olha as mães. Aí vamos voltar lá. Vamos lá. Uma máquina hoje, antes de você mostrar a sua, hoje em dia uma máquina sairia, uma máquina boa, pro cara começar já, não é? Não a máquina de ser uma máquina boa pro cara começar. Quanto o cara gastaria hoje? Mais ou menos, não precisa ser De exatamente. R$ 500, 600 reais. 500, Se for a 600 máquina reais. de bobina, né? A máquina de bobina que é uma batedora das antigas. E quais são os suprimentos que você utiliza? Tinta? Tinta, hoje em dia os bicos também são descartáveis, antigamente esterilizava, né? Ah, Esterilizava os tá. bicos, então tinha muito mais trabalho, porque acabava o trampo, a gente tinha que arrancar todo o resíduo de tinta, esterilizar quimicamente, depois esterilizar em autoclave. Antigamente era em estufa, depois passou para autoclave. Então o trabalho era muito maior. Você chegava de manhã, você tinha um trabalho da manhã inteira só para fazer isso. E depois soldar a agulha. Né? Mas hoje que seja. Hoje vem tudo já no jeito. Já vem os bicos já são descartáveis, as agulhas já vêm soldadas, tudo padrão. E você higieniza só o quê? Depois de cada sessão? E você forra tudo, que é um principal. Só forra. Fazer só forra. forramento, depois passar álcool 70, depois que você tira o forramento, você passa álcool 70, germe-rio em tudo. Mas você não precisa mais de autoclave, essas coisas? Não utiliza Não, mais hoje? para esse tipo de trabalho não. Só se for trabalhar com piercing. Com piercing você precisa do autoclave para poder esterilizar as ferramentas de piercing e as joias. Entendi. Então os suprimentos são tinta, as agulhas. você Agora falou. já são os jogos de agulha soldado na hastes, aí tem os bicos, a máquina, são os suprimentos, né? Aí tem a fonte, os cabos. Aí eu estou lá nos R$ 500 da maquininha. Pedaleira. O cara começar, vamos lá. Eu tô tentando ajudar a pessoa que tá assistindo a gente aqui e tá pensando em virar tatuador. Então você falou uma máquina entre R$ 500 e R$ 600. Aí tem os suprimentos, tudo. Com R$ 1.000, O cara- se tiver uma orientação com R$ 1.000, ela consegue pegar um equipamento bom. Não, já poderia Já para começar a trabalhar aí, com R$ 1.000. já, Já tem Já. tinta, tem tudo prontinho. sim. Não é caro se você pensar bem. Não, Não, é com um certeza investimento, não é um investimento alto para você montar um negócio, vamos dizer Não assim. é. O básico para você fazer a domicílio e tal é isso, né? O estúdio você tem umas outras normas aí que você precisa respeitar, como a coleta de lixo, né? Coleta seletiva do lixo, né? Que é infectante. E Sim. outras coisas aí no estúdio. Distância da maca para a parede, as paredes têm que ser todas laváveis, né? Na Mas sala de tatuagem, todo mundo chega lá e fala, eu acho que eu tenho tendência a queloide, não sei o que. Não é. O tatuador que já carcou a mão e na hora de cicatriza acima das 3 linhas da cara. Aliás, eu ia pesquisar, acabei esquecendo. Apesar que tiveram aqui 2 professoras que cuidam de queimaduras, elas dão aula para quem quer cuidar de queimadura, queloide e tudo mais. Ela disse que isso de tatuagem não chama queloide. Elas têm outro nome. Que a queloide, que elas dizem, a queloide é uma cicatriz que dá, né? Como se fosse uma cicatriz, na verdade. Que ela começa aqui e ela vai procurar um final. Aí ela falou que nem a energia elétrica. Agora, a de tatuagem não é só num ponto. Então, por isso que ela falou que não chama queloide. Que não é queloide como todo Mas mundo deve acha ser muito que é. microscópico isso, porque, exatamente, tive a mesma a fonte de dermatologista, que, assim, na hora que você passa as 3 camadas de pele, ela vai recuperando, só que ela passa da superficial, da epiderme. Então Sim. ela vem construindo e faz aquele calombo aqui por cima, né? Ou seja, você ultrapassou o limite da tatuagem ali. Não foi aquela coisa que todo mundo fala, não, eu tenho tendência a queloide. Não, foi o tatuador que perfurou mais. Deve ter sentido muita dor e depois cicatrizou desse jeito. Mas isso daí, a queloide, isso é exclusivamente de erro do tatuador, como você falou que se aprofundou muito, ou pode ser, depende da pessoa mesmo, Eu acho que na maioria das vezes é no tatuador. né? Ou, dependendo, a pessoa fez há muito tempo atrás, a qualidade das tintas eram outras. Eu tenho tatuagem minha que coça até hoje, dependendo do tempo, dependendo do que eu como.
né? Aí você vai falar, porra, será que é o tempo? Aqui não é aquela coisa, meu joelho tá coçando, vai chover. Não tem isso. Tem tatuagem minha que começa a coçar, dependendo do que eu comi, ela dá uma coçadinha e fica alta. Ela tá nivelada. Sim, ela dá uma... Aí você come alguma coisa, pá, diferente, Por ela exemplo. dá uma... Eu não sei porque eu não fiz associação ainda. Ah, De vez não, em você não- quando fica uma ou outra.